Que o Deus de graça e misericórdia conceda a cada um de vocês que assistem esse vídeo nesse momento a graça, a paz e a saúde, e que em tudo vocês vejam Deus agindo a despeito das circunstâncias. Quero trazer a todos uma palavra de ânimo. Esse é um momento crônico na sociedade brasileira, eu creio que no mundo todo. Estamos vivendo uma profunda agonia por estarmos isolados. A quarentena passou a ser a palavra-chave nos noticiários. E o medo, a ansiedade, em alguns casos o pânico, tem tomado conta de muitas pessoas. É claro que não é apenas a questão do Covid-19. Várias situações na vida vão tirando de nós o fôlego, vão tirando de nós o ânimo. Há uma palavra bem interessante que retrata essa questão da força. É o dínamos, que significa energia. E eu me lembro quando era criança ainda, eu ganhei um dínamo. E o dínamo era algo que trazia luz no farol da bicicleta. À medida em que você pedalava, e quanto mais pedalava, mais luz surgia no farol. E era fascinante, mas era frustrante quando me faltava força para pedalar e a lâmpada perdia a sua intensidade. A luz saía daquele momento. E eu creio que essa é uma oportunidade bem interessante para refletirmos sobre isso. Na Bíblia nós temos inúmeras pessoas que passaram por momentos de profunda depressão, ansiedade, dúvida, medo, desespero. E nesses momentos Deus se fez presente de uma forma poderosíssima. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu na Bíblia e vou trazer a princípio que se encontra em Isaías 41, de 8 a 14, e vou sacar um versículo, versículo 10, para uma rápida meditação. Quanto a você, meu servo Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada. Pois eu o seguro pela minha mão direita, eu, o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, eu, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar em depressão, muitos já ouviram falar em ansiedade, muitos já ouviram falar em síndrome do pânico. E hoje eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, que ao mesmo tempo não consegue mais ficar em casa, mas não tem forças para sair, e fica desatinada quando está em meio às pessoas, e isso tem trazido grande sofrimento, porque em casa tem agonia, e quando sai a agonia se torna maior. E eu creio que essa insatisfação, essa angústia, pode estar assolando muita gente que tem fé, muita gente que confia em Deus, mas que, de acordo com algumas circunstâncias de vida, vão perdendo ao longo do caminho a força, o fôlego, o dínamos, a energia, a luz. E eu quero então compartilhar com vocês esse texto, mas trazendo uma visão bíblica muito clara em algumas verdades, algumas mensagens que podem vir. Quando a gente observa a síndrome do pânico, a gente não entende às vezes que se trata de um tipo de transtorno de ansiedade. E cabe a pergunta: quem não está debaixo da capa da ansiedade? Quem não sofre por causa da ansiedade? E dependendo do nível dessa ansiedade, isso se torna uma patologia que precisa ser tratada, quem sabe a nível clínico, terapêutico, farmacológico, e eu creio que também a nível espiritual.
Então vamos lá. Quando se fala, por exemplo, em síndrome do pânico, dor no peito, tontura ou desmaio, medo de morrer, medo de perder o controle de uma tragédia iminente, sensação de engasgar sempre, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, náuseas, dor no estômago, dormência, formigamento nas mãos, fraqueza nas pernas, palpitações, arritmia, taquicardia, sensação de falta de ar, sufocamento. Em alguns casos, essa falta de ar é até constante. Suor, calafrios, onda de frio e onda de calor, tremores. Claro que são sintomas, mas nós passamos por situações que nos tiram o conforto, nos tiram a alegria. Percebemos que não estamos saudáveis. Então, eu creio que a Bíblia tem que trazer para nós a resposta para isso. É claro que há casos que você vai precisar buscar um terapeuta, casos que você vai precisar buscar um médico. Pode ser que ele te receite um fármaco poderoso. Ainda assim, você precisa de Deus. Precisa buscar em Deus a força e a cura. Eu vou ler apenas o versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Como é bom, como fortalece a nossa vida quando encontramos em Deus a resposta, quando encontramos em Deus uma saída, uma solução para os problemas que afligem a nossa alma, o nosso coração. A primeira grande verdade que esse texto nos traz: não temas. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós sabemos que o medo tem tomado conta de muitos corações. Temos medo da vida, temos medo da morte, temos medo do que vai acontecer amanhã, temos medo das nossas próprias reações, temos medo dos nossos pensamentos, temos medo das reações das pessoas, temos medo. Medos sem fim que têm impedido cada um de nós de viver bem. E essa palavra de Deus vai nos trazer essa verdade. Não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque Deus está te dizendo isso. Não temas. O texto, lido a princípio, fala do que Deus estava falando a Jacó, seu servo. Um homem que passou por várias lutas espirituais, várias batalhas existenciais, problemas seríssimos de relacionamento. Um homem que custou a se ajustar, custou a se encontrar e se encontrou na presença de Deus. E ele então ouve da parte de Deus: não temas. Essa é a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com você. Em Deus, o medo é vencido. Em Deus, o medo desaparece. A segunda grande verdade que o texto nos apresenta: eu te fortaleço. Muitas vezes nos sentimos ao longo da nossa caminhada, nessa jornada da vida, nos sentimos fracos, joelhos trôpegos, sem força para caminhar, sem força para desenvolver nenhum projeto. Às vezes os sonhos ficam para trás, às vezes perdemos a noção de quem somos e perdemos a noção até de quem está à nossa volta para nos ajudar. E então essa palavra é pertinente, é poderosa, é atual. Da mesma forma como Deus falou com Jacó, Ele quer falar a cada um de nós nesse momento. Não tenha medo. Eu fortaleço você. Eu te fortaleço. É o próprio Deus falando isso. E nessa caminhada da vida em que somos tentados a desanimar, precisamos buscar a cada instante o apoio, o aconchego da presença de Deus, a força e o poder que emanam da essência de Deus sobre nossa vida, para que tenhamos força para prosseguir. A terceira grande verdade: eu te ajudo. Às vezes nós lidamos com situações em que precisamos de ajuda na esfera humana, na esfera terrena. Como é bom quando aparece alguém para nos ajudar, principalmente quando é um ajudante que se mostra muito competente. O meu pai era um homem retraído, falava pouco,
em relação a ensino. Mas certa vez ele me falou uma coisa que me causou surpresa e eu jamais esqueci. Estávamos conversando, uma conversa rápida, sobre que profissão seguir. E ele me disse algo que jamais será esquecido. Quer ser um bom profissional? Seja um bom ajudante. Porque todo mundo precisa de ajuda. Queridos, essa é uma grande verdade espiritual também. Deus quer ajudar a cada um de nós. O texto diz, eu te ajudo. Não tema. Não se sinta fraco. Eu te fortaleço. Mas não tema, porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Finalmente, podemos descansar naquele que pode nos ajudar. Quarta verdade do texto. Eu te sustento com minha destra fiel. Precisamos entender o que é isso. O nosso verdadeiro sustento não vem do governo, não vem de empresas, não vem do patrão. O verdadeiro sustento está nas mãos daquele que controla o universo, naquele que tem tudo para sustentar a nossa vida. A Bíblia coloca, em função dessa dúvida do ser humano, algumas verdades. Por exemplo, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, quando há uma promessa de Deus sobre a vida do ser humano que crê, que deposita a sua confiança, a sua fé nele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando entendemos essa questão, podemos descansar, porque na confiança em Deus saberemos que nada vai nos faltar. É certo que a Bíblia nos garante que a vida não seria um mar de rosas. O próprio Senhor Jesus nos falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como ele prometeu que estaria conosco sempre, esse ânimo que ajudou, que amparou Jesus, que vem da parte do próprio Deus Pai, está sendo oferecido a cada um de nós nesse momento. Precisamos confiar em Deus, descansar nele. Ele sustenta com sua destra fiel. E eu quero finalizar trazendo alguns versículos bíblicos que nos dão garantia de que podemos passar por toda e qualquer situação na certeza da intervenção de Deus. Em primeiro lugar, posso passar por tudo na provisão de Deus. A Bíblia fala que Deus é Deus de provisão. Nos diz Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Talvez a sua necessidade nesse momento seja encontrar paz no coração, seja fugir da depressão, seja fugir da ansiedade, seja fugir da síndrome do pânico, seja fugir de qualquer situação ou circunstância que tire a paz do seu coração, que tire a alegria de viver. E eu quero te dizer, faça como os filipenses, ouçam o que Paulo disse da parte de Deus. Em segundo lugar, posso passar por tudo em Deus sem medo. Nos diz Paulo ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É um equilíbrio. Às vezes nos sentimos acovardados por causa do medo que invade a nossa alma. Às vezes as situações são tão críticas à nossa volta. A mídia colabora para isso. A política colabora para isso. A visão equivocada das pessoas em relação a tudo que vai acontecendo provocam medo em nossos corações. Mas a Bíblia nos fala nessa passagem que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em Deus podemos conquistar esse status de vida. Em terceiro lugar, posso passar por tudo sabendo quem me dá forças. No Salmo 27:1 nós lemos, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Já em Daniel, capítulo 11, verso 32, nós lemos, e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O conhecimento de Deus é a chave para fugirmos do medo.
Aliás, no conhecimento de Deus, vamos buscar recursos para qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de recurso oferecido, porque Ele nos dá sabedoria, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Posso passar por tudo sabendo quem me dá forças. Deus dá forças a cada um de nós. Em quarto lugar, posso passar por tudo sabendo que Deus é maior. Nos diz da primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não importa quem esteja provocando a sua depressão, a sua ansiedade, a síndrome do pânico. Não importa quem, ou não importa o que. Você só precisa saber que Deus é maior do que tudo e que todos que estejam trazendo aflição, tristeza e angústia à sua vida. Creia, Deus é aquele que é maior do que tudo. Quinto lugar, posso passar por tudo em triunfo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, nós lemos: Cristo sempre me conduz em triunfo. A vitória está em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nele nós somos mais do que vencedores. Ele nos conduz em triunfo. Se nós desviarmos o olhar de Jesus, se nós olharmos para os problemas, se nós estivermos aflitos a ponto de não entendermos isso, nós precisamos parar, pausar um pouquinho a nossa respiração e repensarmos toda a nossa história na presença de Deus, porque é Deus em Cristo que nos conduz em triunfo. Em sexto lugar, posso passar por tudo de uma forma sábia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Cristo Jesus se tornou da parte de Deus minha sabedoria. Que coisa maravilhosa! Jesus é a nossa sabedoria. Ele é o ensino, Ele é o exemplo, Ele é o padrão. E quando buscamos nele a direção, nós sabemos que podemos passar por qualquer situação da vida com sabedoria. Mas Jesus é que traz essa sabedoria. Em sétimo lugar, posso passar por tudo de uma forma saudável. Pelas suas pisaduras fui sarado. E Jesus mesmo tomou minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças. Isso está em Isaías 53, 5. Está também em Mateus 8, 17. Quantas enfermidades? No corpo, no coração, na alma. Mas Jesus no Calvário prometeu levar sobre si todas as nossas enfermidades. Isso não significa que não passaremos por situações de aflição ou de enfermidade física, ou quem sabe emocional, quem sabe até mental. Isso significa que em todos esses momentos Ele estará dando gozo de vida. Deus quer fazer uma maravilha, uma transformação em nosso interior, de tal forma que os problemas não podem ser o terror de nossa vida. A grande preocupação está em como nós encaramos esses problemas. E quando nós entendemos que em Jesus temos saúde, em Jesus confiamos que Ele está trazendo a cura, a vida fica fácil de ser levada. Em oitavo lugar, posso passar por tudo com o espírito livre. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você pode encontrar uma pessoa dentro de um presídio completamente livre em sua mente e em seu coração. E você pode encontrar alguém transitando na rua, mas com mente e coração presos nos problemas e nas aflições da vida. Liberdade tem a ver com estar na presença de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oitavo lugar, posso passar por tudo sem medo de condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nós estamos livres de condenação.
Então não há por que temer, porque nele nós temos a força, nele nós temos o poder, nele nós temos a liberdade de sabermos que não seremos condenados. Mas isso só acontece nele, quando confiamos nele, quando nós o entronizamos em nosso coração. Por fim, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo falou isso aos Filipenses, está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, o contexto falava de profundo sofrimento, perseguição, dor, uma insatisfação completa em relação a como as pessoas o tratavam, e ele olha para aquilo, o mesmo homem que fala, tudo posso naquele que me fortalece, provou de uma forma linda que isso se tornou verdade em sua vida. Quando ele nos diz, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Pode ser que você nesse momento não esteja vivendo bem. Pode ser que o Covid-19, ou seja lá qual for outro vírus ou problema em sua vida, esteja tirando de você a alegria de viver. Entenda, Paulo falou o que é possível. Em Cristo Jesus, tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Que essa grande verdade se aloje em seu coração. E eu quero ler mais uma passagem das Escrituras, que vão ser o desfecho da palavra. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que necessitam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-o por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Isso se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Mas há um versículo que me causa profundo impacto, que é o seguinte, e eu quero compartilhar com cada um que esteja assistindo esse vídeo. Creia nessa palavra, ela pode fazer uma grande diferença, uma transformação em sua vida. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Isso ajuda. Está no processo de cura, seja lá qual for o problema que tenha afligido a sua mente. A solução está em Deus. Viva assim e você será realmente muito feliz.